Você acha que médico bom é aquele que prescreve antibiótico para qualquer febre ou para qualquer dor de garganta, qualquer sintoma leve que você venha a ter e você sai chateado da consulta quando ninguém te prescreve nada? Se você é assim, esse vídeo é para você. Eu vou te contar aqui 8 efeitos colaterais gravíssimos que você pode ter se você usar antibiótico de maneira indiscriminada. Além da resistência bacteriana, são 8 de muitos e muitos sintomas e sinais que você pode ter se você usar antibiótico indiscriminadamente. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Se você está aqui e ainda não sabe o que o infectologista faz, a gente cuida basicamente de qualquer tipo de infecção, mas dentro da infectologia a gente ainda tem uma subespecialidade que a gente fala de infectologia hospitalar, que é aquele médico que se dedica a controlar as bactérias e as infecções dentro do hospital. Um dos meus trabalhos lá é justamente prestar consultoria para os médicos que querem prescrever os antibióticos. Na verdade, o que a gente chama são antimicrobianos. Por quê? Porque antibióticos, a gente fica pensando assim, é só os remédios que a gente usa para matar as bactérias, mas também tem vírus, fungos, protozoários, e aí a gente junta tudo e chama de antimicrobianos. Então eu sou especialista em antimicrobianos. A infecção por Clostridium difficile é uma infecção do trato gastrointestinal, na verdade do intestino. Dá uma colite, inflamação ali dos intestinos, podendo levar, em casos muito graves, a colite pseudomembranosa. Eu acho que ninguém comenta muito, mas principalmente dentro do hospital, a gente vê muito isso. E aí, o que acontece? Esse Clostridium, ele vive no ambiente, ele fica protegido na maneira de esporos. Quando a gente ingere eles, ou às vezes a gente até tem ele lá quietinho no nosso trato gastrointestinal, a gente usa os antimicrobianos e aí o que acontece? Eles bagunçam a nossa microbiota intestinal e aí ele vê uma oportunidade de eclodir ali, ficar na sua forma mais infecciosa. E ele produz toxinas que atrapalham todo o nosso trato gastrointestinal. Então você pode ter sintomas leves como diarreia, dor abdominal, náusea e vômitos, até quadros muito graves onde você tem que ir correndo para o centro cirúrgico e às vezes cortar parte desse intestino. Isso é muito associado ao uso dos antimicrobianos, principalmente a clindamicina. Eu já vi vários casos e o mais estranho, não é estranho, mas curioso é que até 2 meses depois que você fez uso do antimicrobiano, ele pode acontecer. Então a gente tem que disseminar essa informação, porque se você está achando, tomei um antibiótico porque pelo sim, pelo não, é melhor tomar, você pode evoluir com essa infecção gravíssima, que às vezes é recorrente. Então você melhora, piora, melhora, piora e pode te levar até a óbito. Outro efeito colateral gravíssimo é a cegueira pelo uso do etambutol. Etambutol é um antibiótico que a gente usa para tratar as micobactérias. Mycobacterium tuberculose ou micobactérias de crescimento rápido e complexo Mycobacterium avium, são doenças mais raras, mas tipo tuberculose tem muito aqui no Brasil. E aí você pode desenvolver uma cegueira súbita que às vezes é irreversível. Imagina, você está tomando um antibiótico e de repente fica cego. É por isso que além de ter um infectologista te acompanhando, você precisa ir ao oftalmologista com frequência durante o uso desse antimicrobiano. E além de cegueira, que é o efeito colateral mais grave, outras alterações oculares. Às vezes isso tudo começa com alterações que você não consegue enxergar mais o vermelho e azul, ou você pode ter dificuldade visual de verde e amarelo, e isso pode ir progredindo ao longo do tempo. As fluoroquinolonas são antibióticos amplamente usados no nosso dia a dia. Eles têm um amplo espectro e também têm via oral, então isso facilita
o tratamento ambulatorial, mas tem vários efeitos colaterais associados ao uso desses antimicrobianos. E um muito grave é a ruptura de tendão de Aquiles. Tem quadros descritos de ruptura espontânea bilateral. Imagina, a pessoa está andando e de repente os dois tendões rompem. Isso é muito, muito grave. Além desse efeito colateral gravíssimo, é muito comum que as pessoas tenham dores articulares, mialgia e às vezes até problemas na vascularização e até hipoglicemia. Um outro efeito colateral do uso de um antiviral, o aciclovir, que todo mundo toma, né, para tratamento de herpes, herpes zoster, mas em doses elevadas, e se a pessoa não está com hidratação adequada, ele pode levar à insuficiência renal aguda e você pode até precisar de diálise para resolver esse problema. Então, por isso é muito importante que você tenha um acompanhamento com um especialista, mesmo para tratamento de infecções que às vezes não são nem tão graves, como um herpes simples, mas você precisa de acompanhamento médico. Um outro efeito colateral gravíssimo que eu já acompanhei vários pacientes é a síndrome de Stevens-Johnson ou necrose tóxica epidérmica. Esse efeito colateral é como se de repente você tivesse uma queimadura extensa do seu corpo, tanto na pele como nas mucosas, lá na boca, trato gastrointestinal. É muito, muito grave. Isso é muito associado ao uso de Bactrim, que é um antibiótico muito usado no dia a dia, às vezes para tratar a infecção do trato urinário, ou os pacientes que tinham AIDS há muito tempo atrás, que tinham infecções oportunistas, a gente usava muito. E também é descrito isso com a azitromicina, que todo mundo acha que não tem problema nenhum, né? Que qualquer dorzinha de garganta, toma azitromicina. É Covid, toma azitromicina. E pode dar esse efeito colateral que, assim, é muito grave, causa deformidade na pele da pessoa e isso requer internação e às vezes esses pacientes são até internados em centros de tratamento de queimaduras de tão graves e tão acometido que eles ficam. O metronidazol é um antibiótico que é muito usado para tratamento de parasitoses, de infecções abdominais. E ele já é difícil de tomar porque ele causa várias alterações no trato gastrointestinal. Você fica com a barriga meio insuflada, assim, meio distendida, um gosto metálico na boca, muita náusea e vômitos. Esses são os mais comuns. Mas se você faz uso bem prolongado dele, ele pode dar neuropatia periférica. E o que é isso? Você fica com dormência e fraqueza muscular, principalmente nos membros inferiores. E em casos mais graves, ele pode até levar à convulsão. A amicacina é um antibiótico muito utilizado para tratamento de infecções por bactérias gram-negativas. Ela pode ser feita intravenosa ou intramuscular. E às vezes ela pode causar insuficiência renal. Mas um efeito colateral que poucas pessoas conhecem é a surdez. Imagina, você usa um antibiótico e perde a sua capacidade auditiva. Ela faz como se fosse uma inflamação do seu oitavo par de nervos cranianos. E aí você perde a audição e ainda fica tonto. É um efeito colateral muito grave e que é irreversível. A nitrofurantoína é um antibiótico que é muito usado para profilaxia de infecção do trato urinário. Muitas pessoas usam para bacteriúria assintomática. O que é isso? Eu tenho um vídeo só a respeito disso. Quando você tem bactéria na sua urina, mas você não sente absolutamente nada. E muitos pacientes ficam muito nervosos com essa bactéria na urina e vários médicos prescrevem essa nitrofurantoína para, prevenir que você tenha alguma infecção do trato urinário. E com o uso prolongado dela, você pode ter fibrose pulmonar. O que é isso? É a perda da capacidade dos seus pulmões de expandirem e de realizarem a troca gasosa. Isso também é irreversível. Então imagina, você toma um antimicrobiano para prevenir alguma infecção que talvez nem ocorresse e você termina com alterações respiratórias causadas pela fibrose pulmonar.
Se você está aí do outro lado do vídeo, já nervoso, achando que nunca mais vai poder tomar antibiótico, calma, gente. Não é assim. É por isso que eu sempre falo que você precisa de acompanhamento médico, na verdade, para tomar qualquer tipo de remédio. Por quê? Porque toda a prescrição a gente vai pesar o custo, então o ônus e o benefício. Se você tem realmente uma infecção bacteriana, uma infecção viral ou parasitária e você tem que fazer o uso do antimicrobiano, se vier a acontecer algum efeito colateral desse, primeiro você vai estar sendo acompanhado e depois é porque realmente você precisava fazer uso. A gente fica muito chateado e irritado quando o paciente desenvolve algum tipo de efeito colateral e ele, na verdade, não tinha infecção ou está tomando antibiótico por falta de outro diagnóstico ou porque alguém da sua família achou que tinha um antibiótico em casa e você começou a tomar. Isso é muito, muito, muito importante. Sempre a gente pesa os custos e os benefícios. E só uma última informação, não quer dizer que você já usou, por exemplo, eu já usei um Bactrim na vida, então eu posso usar ele sempre, que nunca vai acontecer um efeito colateral, um evento adverso. Mentira! Às vezes você usou uma vez, correu tudo bem, em outro momento da sua vida você está com alguma coisa mais grave ou está com alguma imunossupressão, ou então do nada pode acontecer sim um efeito colateral que a gente não esperava. Então cuidado, antibiótico é coisa séria e eu gosto sempre de falar que é uma responsabilidade compartilhada, tanto entre o médico, o paciente, o sistema de saúde, as farmácias, tudo, porque ele é uma das únicas classes de remédio que quando você toma, você não está assim só mudando a sua microbiota, você está mudando a microbiota do seu redor todo, do ambiente, por causa da resistência, que também é um efeito colateral, mas que às vezes a gente não pensa assim, não é um efeito colateral só para mim, então não tem problema. Não, tem sim, a gente altera. Vamos lá pensar, você muda suas bactérias, seu trato gastrointestinal, você faz as suas fezes, você dá descarga, isso vai para o sistema de esgoto e você pode mudar ali aquelas bactérias que estão presentes no nosso dia a dia. Cuidado, nunca usem antimicrobiano sozinhos, sempre com acompanhamento médico. Obrigada e até a próxima!